Nesses instantes, eu gostaria de pedir que todos nós possamos fechar os nossos olhos, que nesses instantes possamos nos entregar à espiritualidade, esquecer e deixar de lado todas as nossas preocupações, sendo elas morais, espirituais e também materiais. Que todas as dores e aflições que estamos passando, que tenhamos a certeza que todas elas são passageiras e que a espiritualidade, em sua divindade, nos guiará e abrandará cada uma dessas preocupações. Que a resolução, que a paz, a calma, amor, a cura e a despreocupação virão a cada um de nós. Então é através desses pedidos que oremos à espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. E assim é. Quantos deu, Luiz? Deu 7? Diz o número de 1 a 7. Número 5. Uá. Aqui, ok. As palavras de hoje falam sobre o emprego da fortuna. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que vendereis a vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não pedis, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis na vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos a sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, despenseiro infiel, dos bens dos quais eu te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal? Qual é o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema aí está. O segredo de empregar as riquezas àquele que está animado de amor ao próximo tem a sua linha de conduta toda e traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo, que uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que reergue sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faze ainda melhor, dá o teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o seu trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo, e coloca as suas riquezas sobre o capital que não lhe faltará jamais.
e te trará grandes interesses e boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir, como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução, e espalha sobre os teus irmãos os tesouros do amor, e que eles lhe frutificarão. Essas são as palavras de hoje. O emprego da fortuna. Fomos ao longo das nossas existências criados e entendidos de que muitas das vezes o dinheiro nos leva ao mau caminho, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é apenas supérfluo em nossas existências. Mas em muitos dos meus estudos ao longo dessa jornada, foi-me mostrado que o dinheiro também é divino, que o dinheiro é necessário para fazermos a nossa vida ser segura, ser amada e ser próspera. Mas essas palavras vêm nos alertar do emprego dessa fortuna. E essas palavras são interpretadas de uma maneira de que não fala-se apenas do dinheiro material, aquele que é possível adquirir itens, comprar coisas. Mas ele fala da fortuna, aquela que existe dentro de cada um de nós. A fortuna que temos no amor que temos pelos outros, a fortuna da sabedoria que podemos passar aos outros e todas as outras intenções boas e positivas que podemos levar até as outras pessoas e que isso lhe transformará as suas vidas. Então o emprego da fortuna, ele deve ser muito bem entendido para que cada um de nós tenhamos em mente qual o caminho verdadeiro a se seguir. Devemos separar o dinheiro material do dinheiro moral. E o que são essas duas nuances sobre essa fortuna? O dinheiro material é o que nos sustenta, é o que é necessário para termos uma boa vida nessa existência. É o que nos dá, é o que nos proporciona a vestimenta que nos aquece, a comida que nos alimenta, a água que mata a nossa sede. E dentre outras formas, que ele é tão necessário para as nossas vidas. Mas também a fortuna moral é aquela que é conquistada ao longo dos tempos, que pode ser desviada pela fortuna material. Se sermos sempre irmãos de boa consciência, de bons entendimentos, entenderemos que a fortuna material é apenas o meio para o nosso caminho espiritual e moral. Que ela nos livra de preocupações, que nos deixa livres para buscar este caminho de amor, de luz e de paz. Imagine o quão difícil seria, com a falta de alimento em nossas mesas, podermos nos dedicar em prol da caridade com os próximos, sendo que em nossa própria casa ainda falta aquilo que precisamos. Quão difícil seria tirar o agasalho daquele que mal eu tenho para cobrir o outro do qual também sofre da mesma vicissitude. Há sim muito mérito dar tudo aquilo que temos, dar o nosso necessário, pois como dizem as palavras, até o nosso necessário é supérfluo. Mas isso também é necessário para que possamos nos sentir aptos a dar além daquilo que temos. Ou seja, quando nos encontramos saciados da maneira correta, quando nos encontramos seguros, quando nos encontramos agasalhados, e não somente nesse ponto, mas a partir dele é que então temos o dever de empregarmos bem a nossa fortuna. Esse é o ponto do qual nós podemos nos dedicar em prol do melhoramento ao próximo. E como dizem essas palavras, amai-vos uns aos outros. E é amando uns aos outros que receberemos mais disso em troca, e isso frutificará em outras partes das nossas vidas. Quando fazemos bem a alguém sem esperar algo em troca,
toda a espiritualidade que nos circunda, ela nos aprimora, ela nos glorifica, sendo que escolhemos o caminho do bem e da verdade para ajudar aqueles que têm a necessidade. E as fortunas que podemos empregar também não são somente essas materiais. Mas todos nós já passamos por inúmeras dificuldades e que muitas delas nos formaram seres mais sábios, mais experientes, com conhecimento de como passar por cada uma dessas dificuldades. E é justamente isso um dos maiores pontos de caridade que podemos ter para com os nossos irmãos. Levarmos a nossa sabedoria, as palavras, as orientações a todos aqueles que precisam. Essas vivências que nós passamos e sofremos, essas dores que nós passamos e sofremos, podem ser eliminadas na vida daqueles que ainda não passaram. Com o nosso amor, com a nossa orientação, com a nossa mão amiga, podemos livrar o mal da vida das pessoas e as guiá-las para o caminho do bem e da verdade. Então sejamos sábios, sejamos humildes perante aos demais e que possamos empregar as fortunas das quais nos foram dadas através principalmente da nossa sabedoria. Pois como dizem as palavras, não se pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. O caminho do bem e da verdade é único e ele só pode ser encontrado individualmente por cada um de nós. Mas pode ser guiado por aqueles que já se encontram lá. Nós podemos receber as orientações daqueles que já se encontram lá e seguir esses bons passos para que as nossas vidas também sejam iluminadas e sejam transmutadas. Então, o bom emprego da fortuna é novamente deixarmos de lado as preocupações materiais e fazermos o nosso melhor para empregarmos essa fortuna nas qualidades morais e espirituais. E assim nós nos transformamos e transformamos todos aqueles que têm à nossa volta. E assim essa corrente de bem, de amor e de paz só aumentará. E de olhos fechados, meus irmãos, gostaria novamente que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento por essas palavras, que elas tenham feito sentido e que nos tenham orientado através da sabedoria, da espiritualidade, que possam nos guiar, que possam nos orientar e que eu possa cada vez mais empregar melhor as fortunas as quais a mim foram confiadas. Sejamos humildes, sejamos caridosos, para que a espiritualidade ilumine ainda mais os nossos caminhos. E assim oremos em agradecimento. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. E assim é.